Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos estudando a aula 15, o Sacramento da Santa Ceia. Jesus, na noite em que foi traído, ele estava reunido com seus discípulos no cenáculo. E ali, Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus se utilizou do produto produzido a partir do trigo e do produto produzido a partir da uva, o pão e o vinho. Estes dois produtos passaram a simbolizar a nova aliança que Jesus instituiu. E a partir do presente momento, passaremos a estudar o sacramento da ceia. Vamos à leitura. Leitura bíblica. 1 Coríntios 11, 23 até o versículo 29. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Na Igreja Luterana, a Santa Ceia é o segundo sacramento. Lembrando que sacramento são cerimônias ou atos sagrados que foram ordenados por Jesus e que fazem parte certos elementos visíveis ligados à palavra de Deus. Ou seja, Jesus mandou celebrarmos em memória dele a Santa Ceia. Isso nós vamos ver no decorrer do estudo. Que elementos são estes ligados à Santa Ceia? O primeiro é o pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo. E o segundo elemento é o vinho, ou o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. O corpo foi entregue na cruz e o sangue foi derramado em favor de nossas vidas. Perguntas como o que é Santa Ceia e por que nós participamos da Santa Ceia devem ser refletidas, devem ser estudadas, pela comunidade cristã. Para quê? Para que sejam evitados erros graves em relação à ceia do Senhor Jesus. Sabe que tipo de erro? É assim, eu não posso morder o pão na hora da ceia. Onde está escrito isso? Na hora da ceia, se o pão grudar no céu da boca, tem pecado. Eu não posso participar da ceia porque eu sou um pecador. A ceia é só para pessoas santas. Entre tantos outros erros que acabam se enraizando na vida dos cristãos. A mesmice, a maneira com que eles tomam a ceia todas as semanas, porque simplesmente precisam tomar a ceia, senão vão estar em pecado. Ceia não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Jesus. O que é a Santa Ceia? Lutero definiu o sacramento da Santa Ceia da seguinte maneira: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sob o pão e o vinho, para ser comido e bebido por nós cristãos, como ele instituiu. A Santa Ceia apresenta a salvação disponível em Jesus Cristo, ou seja, a partir do seu corpo e a partir do seu sangue. Lembro que a Santa Ceia não salva. Quem salva é aquele que instituiu a ceia, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que após haver enceado, Jesus pegou um pão e o partiu.
E de semelhante modo pegou o cálice do vinho, identificando como a nova aliança pelo seu sangue, e anunciou que iria morrer para a salvação de todo aquele que nele crer. A instituição da ceia aconteceu numa quinta-feira à noite, na Semana Santa, antes de Jesus ir para o jardim do Getsemane para orar, e ali se entregar à comitiva das autoridades judaicas e romanas que vinham junto com Judas, o traidor. Jesus anunciou que os seus seguidores deveriam fazer isso regularmente e, quando o fizessem, deveriam se lembrar da obra de Jesus e anunciar assim a sua volta, quando todos iriam participar de uma ceia no reino de Deus. Está escrito em Mateus 26, 26 a 30. Na igreja da época dos apóstolos, a Santa Ceia fazia parte de uma refeição comunitária chamada ágape. Eles participavam da refeição completa tomada e depois participavam da ceia. Isso pode ser visto em Atos 2, Atos 20, 1 Coríntios 11. Paulo, em 1 Coríntios 11, 17 a 34, descreve problemas com a Santa Ceia na igreja de Corinto. Eles estavam abusando de glutonaria. O que é glutonaria? É um comilão. Come exageradamente, enche o prato e não está nem aí, nem um pouco preocupado com as pessoas que ainda não pegaram a comida. Se faltar, o problema é deles. Né? Quem manda eles não se apressar. Também com um problema de excesso de vinho, ou seja, embriaguez, bebedeira, né? E também estavam negligenciando as pessoas mais pobres. Os pobres ficavam com a sobra da mesa. Se sobrasse, o problema era deles também. A palavra ágape significa amor perfeito, sem qualquer interesse pessoal. É o amor com que Cristo nos amou. Nas nossas comunidades, nós já celebramos várias vezes esse tipo de ceia, essa ceia ágape, quando todos trazem o alimento e nós nos reunimos unicamente com a finalidade de termos comunhão entre irmãos de fé. A Santa Ceia, ela está profundamente relacionada com a obra salvadora de Jesus na cruz, pois ali que Jesus deu o seu corpo e derramou o seu sangue para remissão, para perdão dos pecados. Portanto, Santa Ceia trata-se de um sacramento, trata-se de uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. A Santa Ceia expressa a bondade e expressa o amor de Deus para com a sua criação. É o caminho que Deus proveu para que nós pudéssemos voltar a ter relacionamento com Ele. A Santa Ceia é um sacramento que nos faz olhar para o futuro. Nós devemos celebrar a ceia até que Jesus volte. 1 Coríntios 11, 26 e Mateus 26, 29. A Santa Ceia é um convite para homens, para mulheres, para jovens como vocês, né, para olharem firmemente para o autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2, e olhar para aquele que um dia reinará e implantará o seu reino aqui na terra. Hoje, a Santa Ceia é uma celebração do sacrifício que Jesus já consumou na cruz em nosso favor. É a nova aliança de Deus comigo e contigo. Uma aliança, um pacto de amor. Você está entendendo? E aí, o que você vai fazer a respeito? Você vai aceitar a obra de Jesus para a tua vida? Você vai participar da ceia do Senhor com temor, tremor, respeito? Ou vai simplesmente participar de maneira irreverente? Viu? Que participar da ceia é algo muito sério, né? Então não brinca com isso. As palavras de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, significam: receba-me e aceite-me com tudo que eu faço por você. O meu corpo, o meu sangue, o meu sacrifício é para perdoar, é para remir os teus pecados. A Santa Ceia é o Evangelho, as boas novas, em poucas palavras. É a oferta que Deus deu para resgatar a sua criação amada. As palavras de oferta vão acompanhadas de pão e vinho, sinais visíveis que deixam claro de que a oferta de Deus tinha a mesma realidade concreta do pão e do vinho
que iam ser distribuídos. Qual é o proveito da Santa Ceia? Alguns aspectos importantes e motivadores para participarmos da ceia. Primeiro, a Santa Ceia é o lugar de testemunho. Na ceia, damos pontinho, pontinho, pontinho. Então, observe no teu manual de que você precisa preencher esse ponto, né? De nossa fé, então, a ceia damos pontinho, 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 de nossa fé em Jesus Cristo. Preencha lá, eu já vou dar a dica para você. Testemunho. Então, na ceia, damos testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Segundo, na Santa Ceia é lugar de gratidão. Na ceia damos o quê? Damos gratidão. E louvamos ao Senhor com júbilo. Como é que nós fazemos isso? Cantamos hinos durante a celebração da ceia. Participamos da ceia com o coração agradecido. Participamos da ceia com amor pelos irmãos que estão participando conosco também, entre outras coisas. Terceiro, a Santa Ceia é o lugar da recordação. Na ceia, o quê? Pontinhos, né? Recordamos. Então, na ceia, recordamos e comemoramos pela palavra e os elementos, o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Quarto, a Santa Ceia é lugar de comunhão. É uma oportunidade para, conforme pontinhos, né? Reunir-se. É uma oportunidade, então, para reunir-se, alegrar-se em conjunto com o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e com os irmãos de fé. E, por último, o quinto, a Santa Ceia é banquete de amor. A ceia é a celebração em que o amor de Deus se manifesta a nós de uma maneira clara e concreta. Ele nos compromete a repartir esse amor aos outros com palavras e ações. O crente em Jesus Cristo sabe do amor de Deus e se compromete em viver na prática desse amor com serviço e sacrifício. Existe um ditado que diz assim: servo que serve, serve, servo que não serve, não serve. Em outras palavras, o servo que é útil à obra, ele serve, está servindo. E o servo que não é útil, não está servindo, ele não serve para a obra. Então a Santa Ceia é sacramento salvador de Deus, pois apresenta e oferece o Salvador Jesus à humanidade. A ceia não salva, mas oferece o perdão dos pecados, a vida e a salvação, por meio de obra que Jesus fez naquela cruz. Por isso, Jesus diz: dado e derramado por vós. A ceia apresenta, oferece o Salvador Jesus, dando ênfase de que é Ele quem salva e é Ele quem perdoa o coração da pessoa arrependida, do crente, né? E o que crê nestas palavras tem o que elas dizem e expressam, a saber, remissão dos pecados. Martinho Lutero falou isso. Quem crer nessa palavra. Então, você quer ser perdoado? Você quer ter os teus pecados remidos, perdoados? Então você precisa crer em Jesus, crer de que Ele morreu por ti. A Santa Ceia é a comunhão do dar, ou seja, Deus em Cristo nos dá a salvação. A Santa Ceia é a comunhão também do receber. A pessoa com fé recebe o que Deus dá e oferece. Na ceia, Jesus distribuiu, ofereceu a si mesmo a sua justiça, a sua união para nos reconciliar com Deus. O fruto da sua obediência até a morte nos providenciou a remissão. Nos providenciou o perdão dos nossos pecados. Quem participa da ceia não pratica apenas um ato simbólico que lembra a morte de Jesus por nós.
ele entra em verdadeira, pontinho, pontinho, união, coloque aí no manual, com Cristo. Ele se une a Cristo. Qual é a responsabilidade cristã com a ceia, com a Santa Ceia? Participar da ceia do Senhor é um ato de fé, é um ato de obediência ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem não participa com fé não agrada a Deus. Lembra que Paulo falou no final de Coríntios 11, de que não há poucos que dormem, e não há poucos fracos e doentes entre vós, porque tomam a ceia da maneira incorreta? Então, quem participa da ceia sem fé, está tomando juízo sobre si. Então, há dois aspectos da responsabilidade cristã com a ceia. Nós temos responsabilidade, sim. A primeira, a participação digna na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 28, 29. Às vezes, as pessoas ficam com receio de participar da Santa Ceia. Temem não ser suficientemente boas para se apresentarem ao altar ou acham que a sua fé é muito fraca. A Santa Ceia não é para pessoas boas, merecedoras, pessoas poderosas na fé, mas para os fracos, para pessoas que se acham pecadoras, para pessoas que se acham falhas. Isto, sim, é para aqueles que aceitam as palavras dado e derramado por nós, que se reconhecem como pecadores, que se reconhecem como necessitados do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz para a nossa salvação. Veja as palavras de Lutero no Catecismo. Aquele, porém, que não crê nestas palavras ou delas duvida, é indigno e não está preparado, pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Eu pergunto para você, teu coração é crente? Você crê realmente que Jesus morreu por você? Lembre-se, se você não crê na obra de Jesus e participar na ceia, você é indigno. E você está tomando juízo sobre a tua própria cabeça. Não brinca com isso. A Santa Ceia, como segundo, que nós temos que observar, a Santa Ceia é sustento espiritual para viver uma vida nova. 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 2, 20. Uma pessoa que aceita e reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre si mesma, participa da ceia porque foi quebrada, sua vontade foi quebrada e ela foi atraída pelo amor de Jesus. Porque nós só o amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. E ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo ama o pecador, mas ele não ama o pecado que nós cometemos. Já o pecador, quando se entrega a Jesus, quando reconhece que precisa de Jesus, também passa a odiar o pecado, porque Jesus o transformou e o fez nascer de novo. E agora ele é uma nova criatura. O pecador transformado possui um amor verdadeiro, tanto para com o próximo como para consigo mesmo. E assim, ele obedece a Cristo, ele obedece ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma nova criatura, é um novo ser, uma nova pessoa. Esta nova pessoa, transformada por Jesus, passa a viver por fé. Viver em discipulado, ou seja, ele vai buscar aprender da palavra, aplicar a palavra. Ele procura ter comunhão e dar testemunha da obra que Jesus Cristo realizou na sua vida. E na Santa Ceia ele se alimenta do corpo, que é o pão, e do sangue, que é o vinho. É o próprio Senhor Jesus quem nos convida a participar alegremente da ceia, pois a Santa Ceia representa a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Por isso, a ceia deve ser celebrada com alegria, deve ser celebrada com fé, com dedicação, e não há necessidade de ir ao altar com tristeza, como muitos fazem, porque este é o momento de vitória, de perdão e de graça. Jesus nos perdoa,
Ele santifica e nos une na sua família. Ali nós somos fortalecidos, nós somos conduzidos em triunfo através da pregação da sua palavra e do amor ágape, distribuído entre todos pelo próprio Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito. Entenderam o que é Santa Ceia? E o cuidado que você tem que ter ao participar da Santa Ceia? Se as pessoas tomam de uma maneira desleixada, não faça você isso. Tenha a tua consciência e cumpra a tua consciência com relação à palavra. Participe com fé. Não participe com tristeza, mas com alegria. Vamos agora, então, à tarefa de casa. Assistam, também coloquei alguns vídeos para vocês assistirem sobre a Santa Ceia e respondam as perguntas nesse manual que vocês têm aí em mãos. Preencham as palavras cruzadas e o caça-palavras e postem a foto no Google Sala de Aula. E respondam as perguntas no Google Sala de Aula e não esqueçam de salvar, né? E com isso nós encerramos agora a aula 15, o Sacramento da Santa Ceia. Uma semana abençoada para todos vocês, tá certo?